Imagine estar sozinho, carregando o peso de uma missão quase impossível. O nome desse homem é Jeremias, o profeta das lágrimas, e sua história ecoa pelos séculos. Ele foi chamado por Deus para falar verdades que ninguém queria ouvir, em um tempo de escuridão espiritual. O reino de Judá, outrora protegido pela aliança com Deus, estava à beira do colapso. O povo havia se afastado de seu Criador, envolvido em idolatria e corrupção, e Deus, em sua misericórdia, escolheu Jeremias para ser a voz de advertência e de esperança. Mas Jeremias não pediu essa missão. Ele foi escolhido antes mesmo de nascer. Antes que te formasse no ventre, te conheci, Deus lhe disse, Jeremias 1:5. Imagine o peso dessas palavras sobre um jovem que se via tão incapaz. Jeremias, em sua humanidade, tentou recusar, dizendo, Senhor, eis que não sei falar, porque sou apenas um menino. Jeremias 1:6. Mas Deus, em sua sabedoria, respondeu com palavras que ecoam em nosso coração. Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. Eu sou contigo para te livrar. Jeremias 1:7-8. E foi assim que começou a jornada de Jeremias. Um jovem, inseguro e vulnerável, com um coração cheio de compaixão pelo seu povo, mas também com a dura responsabilidade de proclamar a verdade de Deus para uma nação que não queria ouvi-lo. Ele sabia que sua missão traria dor, mas ainda assim, ele foi fiel. Desde o primeiro dia de sua missão, Jeremias enfrentou uma resistência brutal. Ele não foi apenas rejeitado pelas autoridades religiosas e políticas de Judá, mas pelo próprio povo que ele tanto amava. Em um desespero cego, eles preferiram seguir falsos profetas que anunciavam paz e prosperidade, ignorando as advertências de Jeremias sobre o julgamento iminente. Imagine o coração de um profeta, clamando pela salvação do seu povo, enquanto todos ao seu redor o rejeitam, o desprezam e o chamam de traidor. Jeremias foi preso, espancado e humilhado publicamente. Um dos momentos mais sombrios de sua vida foi quando ele foi jogado em uma cisterna cheia de lama, onde seu corpo afundava lentamente. Naquele momento, cercado pela escuridão e lama, abandonado para morrer de fome ou sufocamento, Jeremias deve ter sentido a mais profunda solidão. Como suportar esse fardo? Como continuar quando até a própria vida estava por um fio? Mas, no auge do desespero, a providência divina entrou em cena. Deus não abandonou seu servo fiel. Um homem chamado Ebed-Meleque, um etíope que servia na corte do rei, arriscou sua vida para salvar Jeremias. Em um ato de compaixão, ele intercedeu e tirou Jeremias daquela cisterna de morte. E essa cena, mais do que um resgate físico, foi um resgate da própria alma de Jeremias. Eu sou contigo para te livrar, havia dito o Senhor, Jeremias 1:8, e Deus, mais uma vez, cumpriu sua promessa. Esse resgate não foi apenas uma vitória sobre a injustiça. Foi uma reafirmação de que, mesmo nas horas mais escuras, Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis a Ele. Jeremias, mesmo quando todos ao seu redor o rejeitavam, nunca desistiu da missão que Deus lhe confiou. E Deus, por sua vez, esteve com ele em cada passo. Mesmo depois de todo o sofrimento, a história de Jeremias não termina na escuridão. Ele foi resgatado da cisterna, mas sua luta estava longe de acabar. Jeremias continuou a pregar com coragem e fidelidade, mesmo sabendo que a destruição de Jerusalém estava próxima. Ele viu com seus próprios olhos o que tanto havia profetizado. O exército babilônico invadiu a cidade, o templo foi destruído, e o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Imagine a dor no coração de Jeremias ao ver a cidade que tanto amava reduzida a escombros. Aqueles que haviam rejeitado suas advertências agora enfrentavam as consequências terríveis da desobediência. Mas a missão de Jeremias não era apenas de destruição. Em meio ao caos e à dor, Deus usou Jeremias para trazer uma mensagem de esperança. Mesmo enquanto o povo enfrentava o exílio, o Senhor, em sua infinita misericórdia, prometeu restauração. Jeremias proclamou que, após 70 anos de exílio, Deus traria o seu povo de volta e restauraria o que foi destruído. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Essas palavras foram um raio de luz no meio da escuridão para o povo que estava perdido e sem esperança. Jeremias nos ensina uma lição poderosa.
A obediência a Deus, mesmo nos caminhos mais dolorosos, sempre tem um propósito. Sua história é um exemplo de perseverança e fé, mesmo quando tudo parece perdido. Ele nos mostra que, mesmo quando o caos e a dor parecem dominar, Deus está trabalhando em algo muito maior, algo que ainda não conseguimos ver. A destruição de Jerusalém não foi o fim, mas o começo de um novo capítulo. A promessa de Deus sempre prevalece. A história de Jeremias é, acima de tudo, um testemunho de fidelidade. Ele foi ridicularizado, rejeitado e perseguido ao longo de toda a sua vida, mas jamais se desviou do propósito que Deus lhe confiou. Mesmo diante da destruição de sua amada Jerusalém, ele permaneceu firme. Jeremias sabia que sua missão não era medir sucesso pela aceitação do povo, mas sim pela sua obediência a Deus. Ele entendia que a sua fidelidade era o que realmente importava, não a popularidade ou o reconhecimento. E quantas vezes em nossas próprias vidas nós enfrentamos desafios semelhantes? Quantas vezes preferimos o caminho fácil, que nos traz conforto imediato, em vez de seguir a verdade de Deus, que muitas vezes nos coloca em situações difíceis? Jeremias nos ensina que o caminho da verdade pode ser solitário e doloroso, mas é o único que nos conduz ao propósito de Deus. Ele poderia ter escolhido pregar palavras que agradassem o povo, poderia ter sido um falso profeta, como tantos outros naquela época, mas ele escolheu o caminho mais difícil: permanecer fiel à verdade, ainda que isso lhe custasse tudo. Eu sou contigo para te livrar, Deus prometeu a Jeremias no início de sua jornada, Jeremias 1:8, e essa promessa se cumpriu repetidamente. Deus o resgatou da cisterna, o sustentou em meio à rejeição e lhe deu forças para continuar. Da mesma forma, Deus nunca nos abandona em nossos momentos de maior dificuldade. Assim como Jeremias, podemos confiar que Deus está sempre ao nosso lado, mesmo quando parece que o mundo inteiro está contra nós. A jornada de Jeremias nos mostra que a obediência a Deus nem sempre nos leva por caminhos fáceis, mas sempre nos conduz ao propósito eterno. Ele viu a destruição de Jerusalém, mas também carregou a promessa da restauração em seu coração. Certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Jeremias 29:10. Essa promessa foi um lembrete de que, mesmo após o caos, Deus não abandona os seus. Ele é o Deus que restaura, cura e renova, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a grande lição da vida de Jeremias. A fidelidade a Deus, mesmo em meio à dor e à rejeição, sempre será recompensada. A destruição e o exílio não foram o fim, mas o início de uma nova história de redenção para o povo de Deus. A mensagem de Jeremias ecoa em nossas próprias vidas. Estamos dispostos a seguir a verdade, mesmo quando ela nos custa tudo? Estamos prontos para suportar a rejeição e o sofrimento por causa de nossa fidelidade a Deus? Jeremias nos desafia a confiar em Deus, a acreditar que, mesmo quando nossos esforços parecem não dar frutos imediatos, a obediência ao Senhor nunca é em vão. Jeremias permaneceu fiel até o fim. Sua vida foi um testemunho de resiliência, coragem e confiança em Deus, mesmo quando todos ao seu redor o rejeitavam. Ele é um exemplo vivo de que, quando seguimos o chamado de Deus, por mais desafiador que seja, encontramos propósito e, mais importante, encontramos a presença constante de Deus em nossas vidas. Eu sou contigo para te livrar, foi a promessa que sustentou Jeremias, e é a mesma promessa que sustenta todos aqueles que permanecem fiéis a Deus. Jeremias 1:8. Então, ao encerrar esta história, pergunto a você: qual é o seu chamado? A história de Jeremias nos lembra que, mesmo quando estamos cercados pelo caos, quando o mundo parece nos rejeitar, Deus continua ao nosso lado, guiando-nos com sua mão firme. Estamos dispostos a seguir esse chamado, mesmo quando o caminho é difícil? Jeremias escolheu a verdade, escolheu o caminho da obediência a Deus, mesmo que isso lhe tenha custado tudo. Que possamos, como Jeremias, ter a coragem de seguir a verdade de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Porque, no final, a verdade de Deus sempre prevalecerá. Assim como Jeremias foi sustentado pela promessa de restauração, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando em nossos corações, trazendo cura, renovação e um novo começo. Não importa quão profundo seja o abismo, ou quão espessa seja a lama que tenta nos prender, Deus sempre enviará a providência certa para nos resgatar. Se você foi tocado por essa história incrível e quer saber mais sobre a jornada de Jeremias e outros profetas da Bíblia, inscreva-se no canal,
Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos, e deixe seu comentário abaixo. Que Deus continue abençoando sua caminhada de fé, e lembre-se, a fidelidade a Deus nunca é em vão. Se você foi tocado por essa incrível jornada de fé e quer continuar explorando mais histórias surpreendentes da Bíblia, não perca a oportunidade. Inscreva-se agora no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e fique por dentro de novas histórias que vão inspirar e fortalecer sua caminhada. Cada vídeo é uma chance de aprender mais sobre o poder da fé, a obediência a Deus e as grandes lições que as Escrituras têm para nós. Não fique de fora, inscreva-se e acompanhe essas histórias transformadoras.